Esta conversa é patrocinada pela L'Oréal. Exato. Pois, porque eu uso L'Oréal todos os dias e na realidade... Olha, tu assumi que já estamos a gravar, não é? É, sim, não, nós vamos começar só normalmente. Ok. O Joaquim dá-me só o ok dali. Mas se a L'Oréal quiser patrocinar, A malta aceita, não é? geral@impugna.pt. Exato, sim, manda um e-mail que a malta fala. Ao pé dos costas, ao pé dos costas. Era aí que me perguntaram. Yes! Mas eu espero viver mais de 100 anos. Ser eu a criar. Mas é que foi fantástico. Qual deles? Há uma pica do caraça. Então, olha, Rui, não sei se tiveste a oportunidade de ver aqui algum dos episódios, ou uma parte ou assim, mas a malta gosta de começar todas as conversas com a mesma pergunta. Pronto. Então, e é a seguinte: do início até agora, do teu percurso, da tua luta artística, com todos os altos e baixos que existiram, valeu a pena? Não estava nada à espera desta pergunta. Não, é que nós estávamos em L'Oréal e saúde capilar e agora passamos para... Sim, quer dizer, sim, acho que não é eu tenho a certeza que sim, acho que é uma... Eu nem consigo pensar assim no valeu a pena, porque acho que não sinto que não havia... Outra hipótese. Sim, mesmo até ao longo do meu percurso, sempre que eu tentei desviar-me, esse desvio parece que faz parte e me voltou a trazer para algum sítio. Ou mesmo que não seja óbvio e imediato, acho que teria que ser por ali de alguma maneira. E não estou a dizer isto com sentido místico, acho que nem sequer é isso. Mas acho que o caminho valeu a pena, sim, vale sempre a pena. Qual é que foi o desvio que chegaste a fazer, já agora, por curiosidade? Eu acho que eu fiz todos aqueles possíveis. Tu tentaste lutar ao máximo, já ou seja, pela vertente anti-artística? Ou a parte segura, mas só que não conseguiste largar a luta artística, foi isso? Olha, nem sei bem. Eu acho que para mim o lado artístico eu sempre... Havia colegas meus que diziam que amavam o teatro e amavam a arte, não sei o quê. E eu sempre achei que aquilo que eu sentia não era amor. Aquilo que eu sentia era mais do espectro da paixão, porque para mim eram energias um bocadinho mais 880, que era, arrebatavam-me de uma forma muito intensa, mas também eu acho que eu me desiludia e ficava, ou seja, era uma luta um bocadinho maior, emocional. E então por causa disso eu acho que eu ou investia tudo, ou queria me ir embora, ou aquela coisa do ator pensa 1000 vezes, será que é isto? E vou desistir e vou deixar. E eu acho que eu estava sempre um bocado... Se calhar também era a minha forma de comeback. Não é só a tua. Não, mas se calhar era uma forma de comeback, estás a ver? Eu vou desistir e penso que vou dar. Tipo quando tens uma namorada e zangas, mas fazes as pazes. E fazer as pazes faz parte da zanga, não sei. Não, e até sim, aumenta certas coisas e tudo mais. Sim, portanto eu sempre achei que o lado da paixão era uma energia mais adequada para a minha relação com isso, com a arte. E foi sempre... Eu acho que eu fui sempre, não sei dizer, fui sempre escolhendo caminhos errados. Que te levaram a... Por isso é que estava a dizer que depois me levaram sempre e depois afinal eram certos. E começou desde a formação, porque eu não era suposto, acho eu, se tu analisasses uma turma do secundário, eu não era de toda a pessoa que tu dirias, aquele vai ser artista. Isto é ator. De todo. Eu sempre fui muito tímido, sempre fui... até às vezes um bocadinho, até parece falar um bocadinho mal, porque eu acho que não é bem bullying que eu sofri quando era miúdo, mas sempre fui uma assim, pressão social para ser mais outra coisa, ou seja o que for. Sim, e nunca foi tipo o gajo mais social, comunicativo, nunca foi. Era um bocadinho nerd, era tipo bom aluno, e portanto o meu destino estava na altura em que a informática começou assim a ser um boom. Era por aí, e portanto eu entro para a informática e gestão de empresas no ISCTE, para ser informático e gestor de empresa. Eu acho que é válido completamente para o trabalho da atora. Tu sabes muita coisa que malta não sabe. E o que aconteceu foi, eu na altura já estava com aquele grande, e as praxes agarraram em mim e fizeram-me brincar ao Irã Costa, e aquilo foi um pandemónio no bom sentido. Porque foi uma integração muito grande. Eu vim sobretudo de um colégio de freiras
Qual é que era o colégio agora? o Sagrado Coração de Maria, Clássico. em que já tinha começado a minha luta de alguma diferenciação de personalidade, aí nos 11º, 12º, porque comecei a deixar crescer o cabelo e era Pois. uma coisa atípica. Sim. Num colégio de freiras não acho que não havia ninguém com cabelo comprido, A não ou ser havia a uma freira. pessoa, a não ser a freira, que ninguém via, porque tinha lá. exato. E portanto acho que já foi assim o meu pequeno ato de rebeldia, tentar rasgar o estereótipo de estilo que havia na altura, mas assim muito pequenino. E depois o ir para a faculdade foi o rasgar tudo, e foi uma nova oportunidade para te reinventares enquanto pessoa, Yeah. enquanto Liberdade. relações e tudo. E portanto o facto de terem pegado em mim e me terem exposto nesta lógica do Irã Costa a dançar, a brincar, a fazer coisas que eu nunca tinha experimentado, Revelou ali alguma coisa. revelou, convidaram-me para integrar o grupo de teatro do Isqueté. Bem, Porque eu pensei, opa, óbvio que não, o que é que eu vou lá fazer, não é? Por amor de Deus. E depois tinha uma mãe que estava sempre a dizer, tipo, não, deverias experimentar, porque é que não vais para a Tuna, porque é que não vais para o teatro, porque é que não vais... Eu tipo, lá vou, ouvi. pronto, lá vou. E um dia fui lá ver como é que é isto. E foi horrível. Eu fui ao teatro, vim do teatro, foi horrível. Foi horrível. Foi, lembro-me que a orientadora era a Estrela Novaes, do grupo de teatro do Isqueté, e eu cheguei atrasado. E ela... Fui agora à frente de toda a Exatamente, foi quase isso. E ela tinha assim uma voz, não sei se conhece a Estrela, mas tinha uma voz assim, impactante, e um olhar. E eu entrei e ela diz-me, quem és tu? E eu, à frente da turma toda, eu tipo, eu sou o Rui... Fala mais alto, projeta a voz! Eu sou o Rui Neto. E ela, Rui Neto? E eu já tinha assim os meus cabelos, e ela assim... És bonito. Pareces Moro. Eu tipo, ai meu Deus, que vergonha. Depois, não acham? E toda a gente tipo, sim. E depois ficámos ali, não sei o quê, e ela distribuiu textos para serem lidos em voz alta, que era uma coisa que eu ainda hoje detesto fazer. Ler um texto em voz alta é uma coisa que se não conheço, sobretudo, se não tenho relação com o que eu estou a ler. Tens que fazer muitas vezes isso, porque todo o início de processo é ler texto à mesa, não é? Sim, mas deixem-me ler primeiro em casa e depois vamos ler em conjunto, prefiro sempre, porque aquela coisa de estares a ler e a construir um entendimento sobre o que estás a ler pela primeira vez, para mim, não sei se é por eu às vezes ter um bocado de dislexia, É como eu fico tipo... escapa-te a língua ou não? Yeah. E ela distribuiu-nos um texto para lermos que era poesia erótica. Uhum. Eu vinha de um colégio de freiras. Vai buscar. Portanto, eu para mim, se pudesse abrir um buraco no chão e que eu desaparecesse, era o que eu queria, não é? E li Carlos Drummond de Andrade, o poema era Manhã de Setembro e ela beijava-me o membro, era assim que começava o poema. E eu pensei, bom, amanhã há mais, se eu não vier vou dar cana, que isto foi muito impressionante para mim e foi demais, portanto eu tenho que vir. Essa foi a razão, então foi um bocado ok, eu as acho pessoas tipo, vão perceber, então eu tenho que tipo, estar não aqui. quer dar cana de que aquilo foi mal, para amanhã estou cá outra vez e pronto, olha, já E sei agora o aguento. que é que a casa gasta, bora, vamos ver e vamos fazer. Pá, e aquilo foi, acho que abrindo a portas de conquistas, até mesmo de personalidade e de sim. estar com as pessoas, não é? E de repente comecei-me a dar, estava em informática, não é? Os meus amigos começaram a ser todos os do teatro, do Isqueté, os de sociologia, os de antropologia, os de história e os de informática, a coisa não estava ligada, não estava a dar. Pronto, e depois resolvi sair e pensei, vou estudar teatro, mas depois não consegui. Pensei, não, é um passo demasiado longe. Eu não sei se eu sou bom, não sei se isto faz sentido para uma profissão. Não, eu não vou. Então fui para publicidade e marketing. Ok. E licenciei-me e aí fui começando a ter formação pontual, workshops, coisas e tal. Tarararau. E sempre parece que me fui sempre desencontrando, ao mesmo tempo que me ia encontrando, desencontrando, porque depois uma das primeiras experiências profissionais que eu tive foi com o João Garcia Miguel, num coletivo que ele tinha, que era o Olho, era um coletivo de performance. E eu tive 9 meses lá, tipo, em estagiário, e fizemos espetáculos, e a seguir saí de lá para ir fazer uma novela. Oh, wow. E aquilo era tipo, parecia que todas as minhas opções eram um bocadinho destrutivas do caminho que estava a ser implementado, sabes? Era tipo... Tu estavas a forçar a fazer. Não sei, era tipo, imagina, estava na performance, se calhar eu podia ter feito mais projetos, estar com o João Garcia Miguel, estou eu agora a deduzir, se calhar não, mas podia haver um caminho mais de integração desse trabalho performativo e eu, houve assim uma hipótese de fazer uma novela, não é? De repente, eu lembro que o João Garcia Miguel dizia, tu vais fazer telenovelas?
Rui. E eu pensei, pá, vou, tipo, sabes? E depois fui fazer novela e achei, tipo, Isto é outra coisa. é outra coisa, mas ao mesmo tempo fiquei a pensar. Estrategicamente é bom, não é? Sim, mas ao mesmo tempo fui desencontrado, porque acabei a novela e a minha vontade foi, imagina, eu com uma soberba ridícula, né? Mas pensei, agora já sei como é que se faz uma novela, agora já sei filmar. Então vou fazer um filme. E de repente, em vez de se calhar investir em mais novelas ou no que eu estava ali, de repente juntei a malta, os atores todos tinham feito a novela, estavam todos desempregados. Na altura os ciclos de trabalho eram um bocadinho mais reduzidos do que são agora, portanto a malta acabava uma novela, não ias logo começar outra. Reunia a malta toda da novela, vamos fazer um filme. Então de repente estava a realizar um filme que a malta alinhou. E estava sempre um bocado nisto. Depois acabo o IAD em publicidade, estás a ver? No meio destas coisas todas, e vou para a Escola Superior de Teatro e Cinema. O que também foi um corte, no fundo, no trabalho de novela, porque tinha começado a fazer fiz a segunda e de repente parei, vou para o conservatório. Portanto, eu sempre estava, não sei explicar o porquê, mas sempre acho que travei às vezes a linha. Uma profundidade que podia acontecer mais em certo... Portanto sempre foi assim. Eu tenho uma curiosidade para que eu queria perceber agora para o meu foro pessoal também, que é, porque tu falaste naquela relação clássica os altos são super altos e os baixos também são muito baixos, e muitas vezes isso tem a ver. Eu queria te perguntar duas coisas, era se isso era mais na perspectiva de ator, como ator, ou se também sentes como encenador, como pronto, noutras vertentes artísticas em que entras, e se essa relação para com, sei lá, seja a crítica de outros, seja a tua crítica contigo mesmo, seja o avaliaste, se melhorou ao longo do tempo, se melhorou ou se estabilizou ao longo do tempo, se aceitas melhor, assim, ok, hoje não foi coisa, mas... Sim, bem, olha, eu acho que o facto, eu acho que eu consigo identificar isso muito mais quando eu trabalhava só enquanto ator. Porque és julgado a torto e direito quando és ator, sim, para o bem e para o mal, não é? E tem de ser. sim, e acho que os atores, todos eles, não falo obviamente de mim, mas sinto que é normal por seres ator, não é? Que tu estás muito sujeito à opinião e ao gosto que os outros têm sobre ti. E isso às vezes, eu sou talvez um bocadinho racional nas minhas coisas e na minha forma como encaro o mundo de alguma maneira, e portanto deparar-me com uma coisa que é uma avaliação abstrata e subjetiva sobre aquilo que tu és ou aquilo que tu fazes, para mim, a tua verdade que tu puseste ali, não é? É que a mim deixava muito impotente, porque eu pensei, o que é que eu faço? Como é que eu posso... Como é que eu acerto? Sim. Como é que eu e é agrado? completamente aleatório, estás a ver? Às tantas eu pensava, eu se calhar não estou na novela porque se calhar pisei sem querer numa festa o dono da produtora e não sabia. Será que ele não gosta de mim porque há alguma coisa? Será que eu... Aquelas coisas começas a consumir-te um bocadinho, não é? O teu arqui-inimigo começa a minar-te. Será que eu não sou bom o suficiente? Será que eu afinal acho que sou, mas que as pessoas não gostam e ninguém me diz? O que é, não é? E portanto essa insegurança é o que me fazia às vezes dizer tipo, não, vou deitar e não quero, vou-me embora, até mesmo porque acho que em termos de ego, acho eu, fazendo agora um exercício, não é? Isto também é um bom trabalho como humano, como ser humano. Não, e também isto também provoca subconscientemente, estás a provocar um bocadinho o phishing da reação dos outros, não é? Porque se tens alguém que diz, eu vou-me embora, eu quero desistir, e se a malta diz, ok, está bem, então vai. E se calhar quer dizer que ninguém se importa muito contigo, mas se tiveres aqueles que dizem, não vais nada, claro que estás parvo, claro que sim, tens valor e tu fazes, faz parte. Isto também é fixe, e portanto às vezes é entre o phishing emocional e a verdade que estavas a sentir aquilo. E a verdade, estás a ver, acho que também era uma procura de validação. Mas sim, mas eu acho que foi mesmo enquanto ator, porque a partir do momento em que eu comecei a trazer outras componentes para o meu trabalho artístico, eu acho que foi uma paz de alma. Uau! Também como ator? Sim, porque relaxou completamente. De repente eu comecei a perceber que há muita coisa que não é sobre ti. Aliás, é muito pouca coisa sobre ti
na verdade. Aquilo que realmente é sobre ti é 5% de tudo à tua volta. Apesar de seres tu a levar com a crítica mais direta, há Mas não é tanta sobre coisa. ti. Sim. Às vezes é mais sobre os outros. Às vezes é porque há alguém que se sobressai noutra maneira ou porque tem algum outro tipo de conhecimento. É de facto, a maior parte das vezes não é sobre ti. Às vezes é surpresa daquela pessoa que não estavas à espera, fez uma coisa e ficou uau. Sim. E às vezes é sorte. E portanto estamos a falar de coisas que são plenamente abstratas, que tu não lidas. E a partir do momento em que tu não ouves isto e percebes isto na pele, percebes isto na tua forma de funcionar, eu comecei a relaxar, comecei a pensar. Então, sobretudo quando fundei a Lobo Mau Produções e quando de repente a estrutura deixou de ser também só de produção e comecei a agenciar e tudo mais, eu comecei a perceber os ritmos, a forma, às vezes até que há muita coisa que é um processo da tua vida, que às vezes quando tu estás só na tua vida, estás com um beat de ansiedade que não dá espaço para de repente as coisas acontecerem. E é aquela relação também, ou seja, tudo isso que disseste faz super sentido. Depois também há aquela coisa, a verdade é que, seja como ator, seja na vida, a malta aprende à séria quando erras, não é? Quando vai um bocadinho ao lado e depois tiveres aquela capacidade de ficar, ok, sim, até pode ter doído um bocadinho, até pode não sei o quê, mas não posso ficar nesta maionese toda de ego meu, não é? Porque senão vai-me impedir até de estar mais presente às outras pessoas, de melhorar eu para mim mesmo. Eu vou aproveitar agora só que tu falaste da Lobo Mau, porque isso para mim é uma coisa impressionantíssima. Como é que tu geres? Ou seja, tu criaste a Lobo Mau, pronto, é uma das agências e produtoras de teatro, é mais teatro. Vocês também têm curtas, porque eu vi, já sim, tem. Mas pronto, mas agenciamento pelo menos certamente é uma das referências nacionais. Como é que tu geres isso com o teu trabalho de ator? Ou seja, já disseste que em parte ajudou porque deu perspectiva, aprendeste muitas coisas certamente com os jovens atores e com os atores mais que lá estão há mais tempo e aprendes com eles, mas em termos, nem que seja do tempo, estás a ver, e do exausto, não sei se acho que estás confortável a dizer que estavas doente agora, não é? Com o doentinho também. Doentinho, pronto. Uma coisa leve. Como é que tu conseguiste manter isso tudo a andar, não é? Como é que essa máquina não parou? Porque depois tanto é uma responsabilidade como tens de ter skills que eu já percebi de onde é que vieram de informática para mais ou menos publicidade, pronto, seja o que for. Há tanta, ou seja, tu és agente, és produtor, és ator, és encenador, és gestor, não é? Portanto, isso é uma empresa na realidade, portanto, como é que isso se passa tudo? De onde é que isso se mexe? Onde é que o cansaço pode interferir ou não? Olha, nem sei bem explicar porque eu acho que acaba por ser uma coisa orgânica de funcionamento e tem muito a ver, acho eu, com uma organização prévia das coisas, não é? E também a verdade é que não acontece tudo ao mesmo tempo, a toda a hora. E portanto o meu trabalho enquanto ator é hoje em dia bastante pontual. Acho que por minha culpa também, porque não gerir isso. Sim, não vou à luta, à procura com a sede com que estava. Neste momento estou muito mais tranquilo em perceber o que é que pode surgir para mim, e se houver alguma coisa espetacular, claro que corro para ela, não é? Mas é um beat um bocadinho diferente, portanto, portanto, na parte de ator consigo fazer essa gestão e às vezes há coisas que eu... Quando te apetece, consegues produzir uma coisa também que... Sim, eu nem vou dizer quando apetece, porque eu acho que às vezes apetece sempre, às maior parte das vezes, mas às vezes o que acontece é uma questão de responsabilidade, não é? Por vezes, se calhar, como a minha responsabilidade e o compromisso com a Lobo Mau acaba por ser maior, com os atores que eu tenho e tudo mais, às vezes não posso, se calhar, dar ao luxo de aceitar e fazer um espetáculo de teatro enquanto ator, porque vou ter um processo de ensaios que pode ser longo, que tenho que estar metade do dia disponível para estar ali concentrado a fazer o meu trabalho e, portanto, se calhar tenho que perceber se eu tenho capacidade para o fazer ou não. E às vezes não tenho. E, portanto, há projetos que eu não consigo aceitar em detrimento de outros, pronto. E o resto é como eu estava a te dizer, acho que não acontece tudo ao mesmo tempo. Vai acontecendo e há essa gestão. Agora, eu gostava de ter uma estrutura um bocadinho mais robusta para precisamente se estiver doente ou alguma outra coisa, poder ficar doente calmamente. Claro. Não, e poder delegar um bocadinho. E poder delegar. Isso ainda não acontece, portanto, nós... É só tu? Sou eu. Sim. Eu juro, eu agora com os bocadinhos de coisas que vou aprendendo, não é? Com isto da Impugna e dos projetos que nós vamos fazendo,
pá, tem tanta coisa que não é do meu campo Claro. de expertise, seja o que for, e há tanta coisa sempre a acontecer, desde a gestão das redes sociais, das questões fiscais, do teres que planear sempre o futuro, estar sempre um bocado mais à frente, que pá, eu se estivesse sozinho, eu acho que isto afundava. Estou mesmo a falar a sério, ou seja, grande respeito, porque Sim, mas depende de como é que. Depende, não é? planeia as Porque como isto surgiu comigo, ou seja, também não surgiu com tudo mais uma vez, ou seja, foi uma coisa que ok, foste alargando. foi alargando acho que isso consoante é as uma coisa- necessidades. Pois. E por muito que. Primeiro há uma coisa gira que é: eu nunca pensei, nem nunca planeei que a Lobo Mau fosse uma estrutura com tantas vertentes, por exemplo, ou que sequer se tornasse uma agência. Começou com que... Começou com o intuito de eu comecei, antes disso, fiz o mestrado em Ciências da Comunicação e foi esse mestrado que me levou a começar a escrever, a encenar, a começar a colocar em cena o meu pensamento artístico, pronto. E eu achava na altura um bocadinho fatela, na verdade, dizer que era a encenação do Rui Neto, o autor era o Rui Neto, Ok. ou se calhar o ator também era o Rui Neto, o que fazia os figurinos era o Rui Neto, a luz era Epá, aquilo chateava-me um bocado, porque acho que hoje em dia a ideia de um criador é uma coisa que é bem acolhida hoje, mas se calhar há 10 anos atrás ou Passava 15 por anos atrás, desleixado ou uma coisa qualquer. não, parecia que era uma coisa muito, e era, não é? Uma coisa muito autocentrada em ti e que não tinha arcabouço de mais nada, não é? Ou seja, não tinha links com mais nada, parecia que era uma coisa muito... Era Podia estúpido. ficar aquém só porque era só tu. Exato. E eu achei, não, eu gostava de ter um nome que fosse o nome de uma estrutura que pudesse criar um histórico de projetos que não fosse só sobre mim, podia, sei lá, a Lobo Mau podia convidar alguém para encenar ou para escrever, e portanto a minha ideia inicialmente foi criar uma estrutura para ir tipo para um apoio, um financiamento, sei para a Lobo Mau, não sei para o Rui Neto. Pronto, e então começou E o com meu esta nome é bom, ideia, continua. começou com esta ideia que também era uma ideia até mesmo fiscal, não é? De teres uma entidade, uma empresa. Portanto, eu não sou uma associação, não sou uma companhia, começou como uma empresa unipessoal. Começaste logo como unipessoal. Foi tipo, olha, transitar um bocadinho em termos fiscais aquilo do ator para o criador, pronto, porque também não tinha interesse nenhum da forma como hoje em dia as coisas são em termos de financiamento, eu receber financiamento para espetáculos em meu nome pessoal, isso Pois. destruía completamente as minhas finanças, Pois. portanto era bom ser uma coisa à Yeah. parte de mim. E começou assim, e portanto a minha ideia era ter uma estrutura de produção. E rapidamente isto foi crescendo, porque coincidiu com alguns trabalhos que a Lobo Mau foi tendo, algumas coproduções que foi tendo no início, com o Trindade ou com o São Luís, começou muito por aí. E também, a par disso, o meu trabalho enquanto ator, eu fiquei na altura sem agente e comecei a ter que fazer um trabalho meio que freelancer comigo próprio, não era? Eu representava-me a mim próprio. Claro. Pensei, fogo, se eu tenho que me representar a mim próprio, se eu tenho que vender e produzir espetáculos, se calhar percebi que à minha volta estavam outros atores com quem eu trabalhava, que eu dirigia, que faziam parte dos meus espetáculos, alguns não tinham agente, e pensei, pá, eu gosto do trabalho deles porque estão a trabalhar comigo, senão não os escolhia para estar a trabalhar comigo. Certo. Sei falar sobre eles, sei falar sobre o percurso deles, alguns se calhar foram meus colegas de conservatório, outros já dirigia, ou foram meus alunos, ou não sei o quê, e Que idade é pensei, que tinhas aí? pá, Ou seja, há quanto tempo é que isso foi? há mais- 30, até, não, tinha 30 e qualquer coisa, sim. Ok. Sim, mais ou menos 33. Yeah. Mas já com bons anos de experiência até. Ou seja, Como ator, sim. Yeah. Pronto, aí sim. não, que é E de fixe, repente- sim. Pensei, vou reunir um grupo, não muito grande, de atores, porque assim, ou seja, a minha ideia nem sequer foi enquanto agente, foi tipo, eu ator, vou falar de colegas meus atores. Se vier para nós algum trabalho, fixe. Yeah. Se vier para mim, bacana. Se Yeah. vier para eles, como fazem parte da Lobo Mau, Yeah. tipo, eu consigo uma sustentabilidade para a minha empresa e, portanto, é fixe e nós estamos bem e é bom para todos. Portanto, começou um bocadinho nesta lógica. Eu não me conseguia ver como um agente. Ok. Via como, pá, vou falar sobre os meus colegas. Yeah. Eu E sei agora, falar sobre já és eles. agente? Agora eu Agora acho vai que ter já. Agora já vai dizer. Agora acho que já, porque a dimensão cá está cresceu Mudou, muito. Sim. Acho também o meu posicionamento com as pessoas com quem eu comunico, os São atores novas que tenho, pessoas, já não é se calhar já aquela são, proximidade já são de novas início, pessoas, sim. sim, já também tem um histórico comigo enquanto agente de relação, Claro. não é? Portanto já começa a haver outras dinâmicas e eu começo a conseguir fazer uma coisa que se calhar não fazia ao início, que era começar a apostar em pessoas que se calhar estão um bocadinho mais distantes
do meu círculo e do meu conhecimento deles, não é? Portanto, Dar-lhes a oportunidade a elas. de pessoas que se calhar eu não conheço, ou que mandam um currículo para a Lobo Mau e que eu vou tentar perceber o trabalho, se faz sentido, se não faz, começo a conseguir alargar um bocadinho para aí, e não são só os meus amigos, ou os meus colegas, ou os meus alunos. Claro. Pronto, então, e eu acho que isso é também fruto do crescimento. Tu tens um limite de pessoas que aceitas? Ou isso não está bem delimitado? Não tens? É pá, eu sei lá, isso é uma coisa que eu lido muito mal com isso. Vais pelo feeling, sentes que vale a pena esta pessoa, bombas. Sim, é tudo. Porque, por exemplo, sei lá, há atores extraordinários, mas que eu não gostava de ser agente deles, por exemplo. Porque já tens ideias pessoalmente como é que eles são? Não, porque o que eu acho também vícios? fixe é eu sentir que eu tenho alguma coisa realmente A moldar, que a ajudar. eu possa dar e ajudar para aquela pessoa. Porque se for só uma espécie de agenda... Agora estás aqui, podias estar ali, era igual. Sim, se só uma questão de agenda, de gerir horários ou de não sei o quê, se calhar isso a mim não me interessa até, sabes? Tipo, não me entusiasma. Gostas de um não- lado mais coaching também da cena? Não sei se é Pá, coaching a palavra gosto certa, mas quando são orientação. mais novos, não é? Quando Ok. são atores mais novos, eu acho que faz um bocado de sentido, até porque nós vivemos aqui uma alteraçãozinha. Se calhar aquilo que eu vou dizer para os diretores de casting, se calhar vão ficar zangados comigo, Uhum. mas pronto. Mas nós atravessámos um período em que a figura do diretor de casting, com as self-tapes, alterou-se muito daquilo que era o meu conhecimento de um diretor de casting há alguns anos atrás, não é? Que era alguém que estava presencialmente contigo numa sala, um casting era um exercício, era uma experimentação. Uma oportunidade de mostrar trabalho ali em, Sim, em live. e de direção e de ajuste, ou seja, tu fazias uma vez, se calhar eras Experimenta orientado, mais a assim, gente experimenta ok, mais assim, sim. vai mais aqui, mais emoção, mais não sei o quê. Pá, e tu ias gerindo, e aquilo era um exercício de alguém que é um diretor de casting, que conhece o projeto e que acredita que tu possas desempenhar aquele papel e por isso puxa por ti para aquilo que é aquela expectativa que tem, ou que o realizador tem, não é? Passámos disso para uma coisa de, olha, quero ver o teu ator em self-tape, está aqui a cena, tem 3 dias para fazer, depois envia, manda uma apresentação. Com este texto todo. E o que é que acontece? Acontece que são raros os diretores de atores, acontece também, mas é raro, que me dizem, olha, pede lá ao teu ator para voltar a fazer a self-tape, assim assada, com outro. É raro isto acontecer. Será que isso é uma consequência de nós já sermos tantos em que isso já não seria viável em termos de logísticos e funcionais das produtoras em si? Ou é só mesmo um desleixo? Não consigo responder porque não é o sei. meu trabalho, né? Pois, claro, Portanto, claro. eu não sei bem o que é que os diretores de casting depois aí... É que parece as que há imensa limitações, gente não é? agora, não sei se... E o que é bom da self-tape, não é? É que veio trazer aqui um bocado mais um processo democrático a pessoas que não estão aqui geograficamente perto de ti, por Tal e exemplo, qual. e que de Sim, repente sim, tu sim. podes fazer Tem tanto na essas China, vantagens. está-se bem, mandas e fazes a self-tape. Mas a mim, enquanto agente, colocou-me um bocadinho, estavas a falar do coach, há bocado, colocou-me um bocadinho nesse sítio, porque eu passei a ser o primeiro receptáculo da self-tape do ator. Que era uma coisa que não acontecia. A minha agente, se eu ia fazer um casting presencial, ela não fazia puta ideia o que é que eu fiz no casting. Não é? Perguntava-te a ti. Perguntava e dizia, correu fixe. Mas ela não Arrasei. via, não é? Ela não via, não é? Não tinha esse lado. E agora o que acontece é, os agentes recebem em primeira mão o conteúdo daquele trabalho do ator. E, portanto, eu acho que nesse sentido, eu sou a primeira pessoa que recebe, eu acabo por ter que avaliar um bocadinho, perceber se está bem, se pode estar melhor. Depois, como os conheço, às vezes eu acho que ele faz melhor que isto. Ele é capaz de... Bora lá, faz lá outra vez, experimenta lá fazer com mais energia, que está meio pastelão, está meio coisa. Tu tens essa atitude, então às vezes até com o diretor de casa, deixa-me mais uma oportunidade porque eu sei que X pessoa é capaz de... Eu acho que eu até eu faço isso antes de passar ao diretor de casting. Ok, tu vês primeiro, ok. Sim, eu atravesso um bocadinho, às vezes não sei se o farei bem ou não, mas É aquela por parte tudo, subjetiva também, mas a tua experiência também envolve-te, não é? até porque às vezes tu tens vários atores a fazer a mesma self-tape. Está muito parecido, muita coisa, não? Não é, está muito parecido. O que é giro é que tu às vezes tens um ator que resolve a self-tape melhor. E isso às vezes é fixe, porque tu dizes, Phonics, ele entendeu aquela frase que eu próprio não tinha entendido, e ele resolveu, já percebi o que é aquilo. E isso às vezes é fixe, porque podes também ajudar a corrigir outros que ainda não estão lá. E que se calhar não tiveram aquele entendimento, se calhar não perceberam que a frase queria dizer aquilo, ou alguma coisa. E portanto às vezes isso é uma ajuda para todos, porque o que me interessa não é
ter um que é muito bom e 4 que são medianos Está na completamente ao self-tape. lado, claro. O que eu quero é que todos sejam bué da bons. Yeah. E que depois é uma escolha artística do diretor, do realizador, mas aquilo que eu mando os atores seja certo, seja bom, seja inteiro, seja até uno com aquilo que eu acredito que é o trabalho deles, não é? Pá, e por isso eu às vezes sou um bocadinho couch, mas obviamente que É com uma depende. intimidade também mais próxima, não é? De depende ajuda. Olha, dos faz o que tu atores, quiseres não é? depois também, mas é assim, olha, este é o meu conselho. Depende Sim, dos atores, não depende é? dos atores, Claro, e claro. às vezes eu respeito muito alguém que me diga: olha, Eu acredito que é assim. eu escolhi mesmo que é assim. E eu, Ok. ok, pronto, fixe. Se estás mesmo convicto, Yeah. às vezes é importante essa convicção para tu depois não te ires remoer e pensar, ai, claro. devia ter feito assado, devia ter feito. Pois. Pá, às vezes é Aquele importante. acreditar. Olha, não sei se é possível responderes-me a isto de uma forma assim clara, talvez não, mas se tivesses que destacar para um ator ou atriz que não conheces de todo, qual é que dirias ser assim o fator ou os fatores cruciais para, ok, quero-te na Lobo Mau? Uma pessoa que não conheças, não é? Ou seja, que o CV tem alguma coisa a ver, não é? Mas, Epá, eu acho que isso é mesmo muito subjetivo. ok. É por várias razões. Primeiro porque também tem muito a ver às vezes com o tipo de atores que eu já tenho no board. Então perfis diferentes. E às vezes sim, para que é que eu vou trazer uma grande concorrência para dentro da agência, não é? Tipo, para que é que eu vou ter Interessante. 3 ou 4 atores que estão mais ou menos dentro da mesma caixa? Pois. Quer dizer, não estou a dizer para mim, mas estou a dizer para quem vê ou para quem está à procura de atores. Sim. Portanto, começa logo por aí. Às vezes há um ator que é fixe, mas eu tenho 4 parecidos, meu, mas como é que vai ser? Yeah. Isto não vai ser bom, vai ser, vão estar à bulha e tipo... Isso existe muito? Esse conflito interno de ator com ator? Porque Eu acho, quer dizer, eu não sei se eles sentem isso uns com os outros, mas eu sinto isso cá está, na perspectiva relação. este nome vai estar a passar à frente Sim, por deste. exemplo, já tive diretores de casting que me dizem assim: olha, eu quero aquele. E disse, ok, mas olha, não queres também aquele? E se calhar é self-tape, dá para os dois, eu posso pedir aos dois, porque assim, não sei o quê. E eles, pá, sim, mas é que eu tenho um número limitado que eu posso pedir e eles são tão parecidos. E tu ficas tipo, não são nada parecidos, não são nada. E Mas tem já, às coisas vezes- diferentes para dar, ainda por cima, não é? Yeah. Pois, sim. Fisicamente E são um tem parecidos. 1,60m, o outro tem 1,89m, podem ter a mesma idade, podem ter o cabelo igual, ou não sei o quê, mas não são, não Yeah, é a mesma não é, energia, a não é a essência mesma não é a cena, o mesma. trabalho deles não é igual. Mas de repente, quem vê, se calhar, uma foto, ou um showreel, ou assim, Yeah. fica a achar que tipo estão no mesmo espectro de coisa e eu prefiro este. Yeah. E pronto, portanto, sim, às vezes a escolha de um ator, em algum nível, pode ir um bocadinho por aí do que é Sim, que eu sim, já sim. tenho e o que é que eu posso ter, não é? E depois, eu acho que tem muito a ver às vezes com a empatia. Ou seja, Eu não uma sei ligaçãozinha, dizer. um feeling. Feeling qualquer, não sei, às vezes tem a ver com tudo. Pá, nem sei, vou estar assim injusto, porque às tantas depois tenho os atores todos a consciencializarem-se bem cada vez que mandam um e-mail. mas às vezes é importante, sei lá, a forma como eu recebo um e-mail, a forma como o ator escreve um e-mail. Às vezes tens atores que são um bocadinho aliados e mandam o mesmo e-mail para as agências todas e colocam todos em CC, visível para todos. Isso já me avisaram também num casting, até o casting by Benny, que foi aquela coisa, pá, olha, ele disse uma frase que eu curti bastante, que foi, se vocês querem tanto esta oportunidade, este trabalho, seja o que for, então deem-nos aquele valor também a nós, que nos querem a nós, no sentido em que fizeram uma coisa personalizada para nós. Certo. Senão, tipo, é de género, Não, eu até posso me levar a mal, mas a realidade é que fizeste tudo para todos, então eu sou só mais um, então Claro. também és mais um. Pronto, não é? Não, sim, e às vezes é aquela coisa que é mesmo que até seja verdade, porque eu também do lado do ator eu percebo que se calhar tem que atirar o barro à parede em várias frentes e está tudo bem, Tentar o máximo e não sei o quê. está tudo bem, mas às vezes é isso, se tu entras em contacto comigo, de repente tu percebes que aparecem os e-mails visíveis de todas as agências nacionais, estás a ver, tu ficas assim tipo, Há uma coisa que se sabe ao menos "What?" dessa pessoa, é que essa pessoa também não... É distraída. A primeira coisa é assim, é Yeah. distraída, não Yeah. sabe o que é que está a fazer. Yeah. Eu não vou dizer nada, eu vou ignorar, mas se calhar vais ter algum agente que vai dizer, oh pá, olha lá, esta merda. Sim. Ao menos não sei o que mais. Sim. Não é? sim. Fica logo tipo, fica logo não assim sabe torto, bem, estás não a ver? sabe. À partida não vais chegar, sim. Depois há outras coisas que às vezes é importante também, que é tu enviares logo os materiais que tu tenhas para partilhar. Porque enviares-me um e-mail a dizer, eu queria saber o que é preciso para não sei o quê, um abraço, não sei o quê, ou cumprimentos, não é? Isso assim,
já perdi tempo. Eu e ele. Estás a ver? Porque é que não envia logo? Envia-me tudo o que tens. Porque se calhar posso perder tempo e depois não respondo, depois não sei o quê. Olha, já passou a oportunidade. Vou eu atrás a perguntar. Ainda por cima, se eu tiver o bordo cheio, não tenho potencialmente interesse, estás a ver? Vou estar a perguntar: olha, obrigado, manda-me. Hoje em dia isso parece que não, mas é imenso tempo. É imenso tempo por nada, não é? Sim. Sim, e depois, quando mandam, que seja uma coisa que seja possível ver. Porque, por exemplo, num fecheiro que não é compatível com nada. Não, é tipo, às vezes é link que se eu me distraio e pisco os olhos já expirou, tipo e-transfers ou não sei o quê, tipo, portanto, ou então é tipo 2 gigas que eu tenho com pouca net, já me vai ocupar o computador e já me vai ocupar tipo, pá, pronto, arranja uma maneira, põe no YouTube, mete um link que não expire, manda o link para o e-mail, é só clicar e veja a cena. Estás a ver? E pronto. E depois, às vezes, há uma coisa que eu às vezes sinto na nova geração que é boa e é má. Pronto. É que eu não sei se eu estou a ser justo a dizer isto, mas pronto. Eu às vezes acho que querem muito, isso é super bom, mas acho que às vezes são um pouco críticos. Não querem pelas razões certas, talvez? Não, nem é isso. Eu acho que às vezes são um pouco críticos com o resultado do trabalho que têm. Não tem a qualidade suficiente para... Eu acho que às vezes não existe qualidade, não é por mal, não é por falta de talento, às vezes é por tempo. É só por tempo, às vezes é porque... Ou a fase que estão a passar também de crescimento. É esse o tempo que eu falava. Estás em processo, é normal não ser espetacular. Mas vendem a coisa como se fosse a última bolacha do pacote e bem da bom. Isso às vezes enerva-me um bocadinho. Porque... Então há uma certa humildade e de saberes o que é que estás ali a apresentar que valorizas. Eu acho que sim. Porque se tu te embates já com um gajo que se acha muito bom e que acha que, primeira coisa, vai levar a mal, tu dizes que não, que qualquer crítica. Era isso que eu ia dizer, isso é inimigo do trabalho de ator 100%, não é? Aquela coisa de, não, isto está bem, eu sei que está bem, eu acredito que tipo, essa ausência de ego é boa aí. Por outras coisas é bom também, é preciso ter confiança, mas... Mas é uma confiança na capacidade que tu tens de disponibilidade para as coisas, e isso é super bom. E em quem está a dirigir também, esse tipo de... Sim. Mas às vezes ter aquela coisa que dizeres não assim, é muito bom, eu sei que estas cenas não são espetaculares, mas é o que eu tenho. Tu valorizavas que alguém reconhecesse isso no próprio e-mail? Olha, eu sei que isto aqui ainda é um processo, ou um trabalho de escola, ou não sei o que. Eu vou em busca de mais e quero muito. Certo, eu acho que é justo. Às vezes digo muito isso, tipo, mesmo até aos atores que eu pego e que estão a começar e que às vezes é preciso fazer uma apresentação. Eu digo, não te ponhas num sítio, eu sou ator, comecei a minha carreira, não sei o quê. Olha, vai pelo simples, que é tipo, olha, eu acabei a minha licenciatura agora, estou a começar. E isso às vezes é mais honesto por tudo, porque o estar a começar é muito bom. Por muito que o ator pense às vezes de outra maneira, por ficar angustiado, porque acha que não tem nada, ou tem pouco, ou não fez, ou não sei o quê, mas estar a começar é muito bom. Uma folha mais em branco, não é? Não tens tantas coisas. E é fixe porque de repente situa-te naquele sítio. Quem ouve aquilo, quem ouve este discurso de alguém que está a começar e que tem curiosidade e que quer fazer e quer experimentar, é mais interessante do que eu já fiz não sei quantas curtas-metragens e já fiz não sei... E depois vais a ver e assim, são curtas-metragens do primeiro ou do segundo ano das universidades que não têm grande qualidade ou grande relevo, estás a ver? E portanto aquilo sim é válido no percurso daquela pessoa, mas não é preciso puxar por esse galão. Vendeste como se fosse, pois não é um galão, é um ponto de crescimento. Pronto. E isso eu acho que sim, ou seja, tudo isto num primeiro contacto com alguém acho que te vai ser importante para estabelecer alguns níveis de empatia com a... É que é isso, é porque esses níveis de empatia têm sempre a ver um bocado com aquela verdade, não é? Já a Sofia Espírito Santo, que é a minha agente neste caso, ela também esteve aqui e por outras palavras disse coisas parecidas também, que foi eu quero ver uma certa honestidade, porque ela tem muita vertente, tu sabes, né, da True Sparkle, de mais miúdos, e quando vai uma miúda lá, um miúdo com o trabalho todo de casa todo bem feitinho e bem dito, ela fica, ok, mas quando vai aquela, que ela deu-me um exemplo que eu me consegui imaginar, do género, está no quarto, até se for preciso, até está a dizer em baixinho para os pais não ouvir, sei lá, aquela que dá-lhe ali outra coisa qualquer, porque é verdade. Sim, o engano, às vezes o engano é super fixe. Às vezes vês um ator que se atropela em qualquer coisa assim. Eu curto. Até o abismo. E curto ver como é que ele se desenrasca, como é que ele aguentou a cena para não cortar, estás a ver? Eu acho que isso para mim, estás a ver, são... Um organismo vivozinho é mais interessante, estás a ver? É mais interessante do que uma coisa... porque depois, se for muito aceso
essa soberba e essa confiança, estás a ver, também é mesmo difícil de lidar. Pois. Mesmo. Pois. Porque depois a expectativa daquela pessoa também é uma expectativa, mesmo até enquanto a agência ou o agente, também é uma expectativa que se calhar também já está adulterada, na perspectiva que acha que se calhar tu vais ser o agente Ok. para eu que sou muito bom ator Ok. e tu és o agente de Hollywood. Ok. E também não é essa a forma como eu Não é trabalho. assim. Eu também não sou esse agente, nem esse tipo de agente. Yeah. Portanto, às vezes acho que a empatia é uma coisa que eu acho que é mesmo... É difícil ser esse tipo de gente, parece-me, digo eu, quando vens, ou seja, vens da luta como ator, então sabes perfeitamente o que é que estás ali. Essa pessoa nova que estás a ver, tu reconheces certas coisas, também já sentiste e sabes, então é muito difícil não haver um certo humanismo de, não é? Ao invés da vertente da gente mais empresarial, só executivo e não sei o quê. Pá, eu acho que a mim me falta um bocadinho esse lado, ou seja, se calhar aquilo que eu perco por me faltar, se calhar ganho por esse lado mais artístico que também tenho. Pronto, é um equilíbrio aí diferente. Mas eu acho que é importante ter esse Também. lado também, não é? É importante Profissional conseguires... Sim. Sim, porque tu lidas com... Muita malta. Ou seja, os atores também às vezes não têm esta noção, que é a maior parte das pessoas com quem tu lidas no universo audiovisual, falamos assim, não são as pessoas com uma perspectiva artística. Na maior parte delas. Tu não estás a trabalhar com uma sensibilidade artística do outro lado. Isso é no Prazos, nível do realizador yeah. ou de alguma coisa, não é? Claro. Mas na maior parte das vezes tu não estás a trabalhar com pessoas que tenham essa componente artística. Portanto, às vezes eu sei que os atores acham que estão a ser desconsiderados porque não foram escolhidos, porque se calhar não gostaram do trabalho ou não sei do quê, e às vezes não tem nada a ver com isso. Porque aquelas pessoas escolheram-te ou não te escolheram, a maior parte das vezes não é sobre a tua essência enquanto ator. Se calhar não te viram sequer nunca em teatro. Nem se calhar... Ou se calhar só viram um projeto teu o mais conhecido. Onde tu não tiveste... Não foi o melhor teu, mas foi o mais conhecido, por exemplo. Pois. Completamente. E portanto às vezes os atores ficam assim um bocado... e eu tinha isso, por isso é que eu digo que me mexia muito comigo, só quando era ator... esse lado da paixão, ficava muito torcido com essas coisas, porque eu achava que eram facadas na consideração sobre o meu trabalho. Na consideração, eu acho que não é sobre isso. Muita malta diz isso de maneiras diferentes, mas eu acho que há um sentido que é muito igual. Malta, interrompo o episódio para partilhar com vocês que criámos um Patreon. Por apenas 3€ por mês vão poder ter acesso à versão alargada de cada episódio. Vão poder saber com antecedência quem são os convidados e vão também poder sugerir perguntas. Tem na descrição o link do Patreon, é só subscrever e, sem mais demoras, de volta ao episódio. Olha, eu queria falando ainda deste mundo artístico da indústria, seja numa vertente mais governamental, seja o que for, o que é que para ti, ou seja, na tua opinião pessoal, o que é que tu mudarias nesta estrutura, nesta maneira como, sei lá, os apoios são feitos, como funciona os altos e baixos da profissão? Eu lembro-me de um convidado que nós tivemos aqui que falou-nos que em França, por exemplo, os atores até têm um nome específico para isso que eu agora não me estou a lembrar qual é que é. Portanto, intermitência. Ou seja, até são apoiados até financeiramente, por exemplo, quando não estão a trabalhar, porque existe, ou seja, como é natural, projetos são projetos diferentes, vai haver períodos em que não tens trabalho e eles reconhecem isso como governo. Estava só a dar esse exemplo. O que é que tu acharias que poderia fazer sentido na tua opinião pessoal? Ai meu Deus, olha, eu detesto falar sobre política porque eu sinto que não consigo articular tão bem quanto outros colegas. Fico sempre um bocado atazanado com o que é que eu vou dizer. Eu acho que é a tua verdade, é a tua coisa. Pronto, e portanto, políticas culturais para mim é um bocadinho difícil de as colocar assim em prática e explicar-te o que é que eu achava. Eu acho que pontualmente, se calhar eu vou dizer coisas que são completamente contraditórias, pronto. Mas depois a malta edita. Não, mas é só por te dizer, eu acho que isto é já um sintoma do intricado que é esta questão, sabes? Porque acho que muita coisa passa por uma questão que tu já ouviste isto 1000 vezes, tem a ver com a educação e a educação cultural e a forma como tudo é estruturado desde o início, para aqueles que são artistas e para aqueles que não são, porque acho que o posicionamento da arte... A arte educa. É uma coisa que nós devíamos integrar no ensino de uma outra forma. Não devia ser uma coisa optativa, só quando chegas ao 9º ano é que tens artes. Devia existir todo um outro
conceito que fizesse com que a tua sociedade valorizasse essa perspectiva artística de outra maneira desde sempre. E depois, logo a seguir, tens o problema das escolas de arte e do ensino artístico, que eu acho que também tem muito ainda para se adaptar e evoluir. É muito tradicional ainda? Eu não sei o que é, eu acho que não é nada, na verdade. Estou a ser um bocadinho duro, mas... É uma conversa informal, por acaso estão aqui 3 câmaras. É só... E quando eu digo nada, não é uma questão de desvalorizar o que é feito, mas eu acho que quem trabalha no ensino artístico reconhece a dificuldade de gestão dos tempos que existem entre o que é feito agora. As condições que oferecem para criar alguma coisa, por exemplo. E que tipo de artistas é que tu estás a formar? Para onde? Não é? Eu quando entrei na STC, no conservatório, eu acho que a minha geração é uma geração entalada entre qualquer coisa, que eu não sei dizer o que é, mas é o meu feeling. Porque eu entro com uma expectativa de uma formação formal, clássica, porque ainda vem um bocadinho de um período onde existiam companhias. E, portanto, ainda existia aquela visão de que um ator com ferramentas clássicas, de palco à italiana, com a projeção, com a articulação, com uma... ainda existia isso, tanto na perspectiva de formação como na perspectiva de trabalho. Tu saías e ainda existia essa hipótese de haverem companhias que trabalham dessa forma. E eu entro um bocadinho já num panorama, quando entro na escola, acho que a realidade já não é bem essa, já começa a não ser essa, mas eu não percebi. Porque cá está, tu vens de um sítio onde não estás muito bem informado, ainda não sabia bem o que era o conservatório, não sabia bem o que era preciso para ser ator, estás assim com tantas ainda procuras, não é? Sim. Mas a realidade é que a realidade artística já não era essa, mas ainda era um bocadinho. E eu saio de lá com uma formação relativamente clássica, onde eu achava que tu seres o melhor ator, aluno, era sinónimo de melhor ferramenta, melhor capacidade, melhor técnica, coisa, e que tu ias com técnica, ias para uma companhia, e se calhar até era verdade nessa perspectiva, mas depois não havia companhias. Não havia a Companhia de Teatro de Almada, que foi onde eu comecei também a trabalhar, mas começou tudo a ruir à volta, portanto deixou de haver um trabalho de repertório nas companhias, um trabalho clássico, e tudo aquilo que eu acho que eu não sabia fazer, porque fui talhado para ser tecnicamente bom, começou a ser valorizado, porque de repente começaste a ter o ator criador, o ator mais performer, que trabalha com a sua falha, com o seu erro, com a sua procura, com a sua autodireção. E antes era sobre acertar, era o que estavas a dizer. E de repente, se calhar colegas meus que não eram os melhores alunos, tornam-se, se calhar, numa geração a seguir, os mais interessantes, porque são aqueles que, como não tinham trabalho nas companhias, ou não tinham trabalho, ou a técnica necessária, começaram a fazer por eles e a desenvolver por eles e etc e tal. E portanto, eu sinto que a minha geração ficou meio que... não está a becar. Já acabou tudo. Já acabou a possibilidade. Estás a controlar aqui. Estou a controlar. Mas tu tens que escapar? Não, continua. Isto nós continuamos. Aqui é o homem para lidar com isto. Qualquer coisa faz-me sinal. Pronto. Tipo, cala o gajo. E então senti um bocado que de repente parecia que não havia muito espaço para aquilo que eu aprendi a fazer enquanto ator, não é? De repente não havia esse espaço. Apanhaste o final de uma geração que trabalhava de certa maneira e o mundo já estava a mudar enquanto estava a entrar. E de repente vieram aquelas companhias que eu gosto imenso, mas o Teatro Praga e tudo mais, com uma energia, com uma pujança, com um lado de desconstrução do clássico, agora com uma linguagem muito dialogada com o clássico, mas a desconstruí-la, não é? Que eu não sei fazer. Eu cada vez que às vezes penso assim, se a mim me convidassem para ir fazer um espetáculo em que eu tinha que estar, sei lá, sem a quarta parede, numa relação direta com o espectador, eu teria que aprender a fazer aquilo. Uau, mas é lindo também. Estás a ver? Teria que aprender, porque não é uma coisa que me era muito orgânica pelo meu tipo de trabalho até que eu faço como ator. Pronto, e isto para te dizer o quê? Para te dizer qualquer coisa que eu não me lembro. O que é que tu me perguntaste? Isto era a tua perspectiva do... Pois, portanto, educação. Portanto, aquilo que eu acho é que as escolas têm sempre muita dificuldade em perceber
quem é que estão a formar e para onde. Ok. A ligação entre... Pronto, e isto para mim é outro problema adjacente. E depois chegas cá fora, tens o mercado de trabalho, tens as companhias, tens a indústria, tens essas coisas todas. Eu acho que está pejado de problemas que eu não consigo resolver. Eu sinto, mais uma vez, e falo do meu sítio, não é? Que eu acho que eu tive sempre alguma sorte, porque acho que fui sempre conseguindo criar os meus projetos, acho que fui sempre de uma forma intermitente, mas tendo algum apoio espírito aqui. muito empreendedor também, eu acho, né? Tu logo estavas a dizer mesmo há bocado, logo a vertente de acabares logo na escola, vinhas de informática, mas estavas logo ali, juntaste logo a malta toda para... tipo, ou seja, não, é um bocado, ok, eu não sei, mas eu tenho esta drive de fazer coisas, não é? E de juntar a malta, isso é uma característica tua, no fundo. Sim, mas eu nem queria vangloriar muito isso, estás a ver, porque acho mesmo é que a capacidade de adaptação é uma coisa que... Agora aprendi o que é que eu ia dizer, já não sei o que eu ia dizer. Mas está ótimo. Está ótimo, tenho que tomar um comprimido. Mas não era bem disso que eu estava a querer puxar, porque como nós estávamos a falar da parte educativa, da educação, e depois de ligar para os apoios e para tudo mais, estava a dizer, tive alguma sorte, independentemente do meu lado proativo, porque pontualmente foram-me dados assim balões de oxigénio para eu realmente conseguir fazer este espetáculo ou outro espetáculo. Portanto, sempre consegui, acho que tive um percurso fixe, dessas oportunidades que se conseguiram concretizar, porque há outros criadores que são tão ou mais ativos que eu e às vezes não acontece. Portanto, não é só uma questão da tua proatividade, acho que às vezes é um conjunto. É um conjunto de situações, é claro. Mas depois o meio, sei lá, eu sinto que, para mim, eu não sofro muito com o facto de ser criador, como sofria com o facto de ser ator, naquela ligação com a crítica, ou assim. Não sei, não tenho essa preocupação, confesso-te. Acho que estou num sítio que consigo fazer o que me apetece e estou tão divertido a fazer o que me apetece, estás a ver? Estou tão divertido a fazer aquilo que, epá, eu acho que dou o meu melhor. E a partir do momento em que dou o meu melhor e sei que não consigo fazer mais, confio que, olha, é isto. Se não for, olha, desculpem. Mas a sensação é muito fixe, porque é aquela coisa, eu estou a fazer o melhor possível neste momento que eu sei. Talvez daqui a um mês até o melhor possível. Sim, muda outra coisa. Muda o espetáculo todo. Às vezes, quando tenho espetáculos que tiveram digressões ou assim, alguma coisa, eu estava sempre a alterar coisas. Não alterava o espetáculo todo, mas estava sempre à procura de alguma coisa. Mas mais uma vez estava-te a falar da minha geração. Eu sinto às vezes um bocadinho entalado. Outra vez, estamos sempre entalados. Mesmo até às vezes de algum crescimento, alguma atenção dos programadores, por exemplo. Eu tenho uma enorme dificuldade com isso, porque relembro-me, quando comecei, que eu lembro-me que os bolseiros da Gulbenkian, ou quem ganhava um suporte financeiro para fazer um espetáculo, era uma cena, uau! Tipo, os 10 gajos que ganhavam o apoio da Gulbenkian eram tipo os 10 gajos a ficar de olho, que mereciam a atenção, se calhar, sabe, do Expresso, porque saía-te uma reportagem sobre os 10 criadores apoiados na Gulbenkian. Um exemplo, pronto. E quando eu consegui, ao meu tempo, ter um apoio da Gulbenkian, que eu adorei, quando isso aconteceu, já não tinha a mínima importância. Tinha uma importância, porque de repente, naquela altura, tu tinhas que ter, sim, o apoio da Gulbenkian, mas tinhas de ter o apoio da GDA, e já não era só suficiente teres um apoio. Quando de repente tu consegues ter mais um apoio e já conseguiste um percurso, tens o apoio da GDA também, não sei o quê, pá, sim, mas tens que ser programado nada em termos de quê? Era em termos de tanto financeiros ou mesmo de renome e de, de integração geral. Pois. E de validade sobre o teu percurso, de repente, estás a ver o que eu estava a dizer, de repente já não é necessário, já não é suficiente teres o apoio da Gulbenkian ou teres o apoio da GDA, porque o que tu precisas para esse reconhecimento ou para estabelecer-te o teu percurso, pá, tens que ser programado pelo Teatro Nacional. Porque se fores trabalhar no Teatro Nacional, tu vais ter acesso, se calhar, a uma digressão nacional, vais ter acesso a coisas, vais ter a comunicação do Teatro Nacional e isso vai-te colocar noutro sítio. Se calhar, quando fores concorrer a um próximo apoio, o já teres passado por aí já te dá um degrau mais acima. Claro. E portanto, tu tens sempre a sensação que estás sempre à procura de uma coisa. Os tempos vão mudando e isso vai mudando o que é. Que é infinita. Estás a ver? Já aceitas bem essa procura? É o que é? Ou não? Aceito bem, mas ainda tenho este discurso, como estou a ter agora, um bocadinho reivindicativo, porque acho que é muito difícil tu saberes o que é que tu precisas. Por exemplo, eu trabalho enquanto criador, formalmente com a Lobo Mau há cerca, se calhar, de
10, 11 anos na Lobo Mau. Mas antes disso tenho se calhar mais uns 6 ou 7 anos de outros projetos fora Lobo Mau, não é? Portanto, estamos a falar quase de um percurso, não digo 20 anos, mas se calhar 17 ou 15, vá. Eu nunca consegui que nenhum espetáculo meu, em nenhum momento, em nenhuma das direções que atravessei neste período, fosse programado, por exemplo, como estava a dizer, no Teatro Nacional. E não há razão Nunca. clara para isso. Não, porque eu fico sempre a achar que nunca há certo, sabes? É tipo, quando mandas uma proposta, nunca é a altura de receberem propostas. Pois, é sempre... Ou então, já fecharam Ou o a tema. programação. Ou então é o tema, porque estão no tema. Mas eu não sei qual é o tema, filhos. Como é que é? Avisem. Às vezes, por exemplo, estás a ver uma coisa que eu gostasse que acontecesse. Eu gostava disso, gostava que houvesse um período, mesmo que fosse, como nós todos sabemos, que às vezes as escolhas de quem programa são as suas escolhas e está tudo bem com isso, mas eu gostava que houvesse um período em que me dissessem, olha, esta estrutura, este teatro nacional, whatever, está a receber projetos, para candidatura a projetos. Não é para recém-nascidos, não é para companhias que têm 40 anos, não é isso, é projetos no geral. de criadores, de o que quer que seja. Não é subjacente a nenhum tema específico, queremos ver o que é que quem está a produzir está a fazer e se propõe a. Isso para mim eu gostava, porque de repente pensava, ok, tenho um mês para preparar um projeto para apresentar ao Teatro Nacional. Epá, com toda a esperança de que seja visto, analisado e tudo mais, mas não sendo, e nunca, mesmo que não fosse programado por causa disso, eu ficava um bocadinho mais aliviado a pensar, ok, alguém viu, alguém... Sim, há uma este ligação. período, Okay, há este período, eu posso dizer que enviei. Pois nunca há, parece que os anúncios, pois é estranho, não há uma coisa... Não há, Sim. e isso para mim é o que me, mais uma vez, é quando entra neste Ir lado um atrás, bocadinho ir atrás, abstrato, ir atrás. eu fico um bocado danado com isso, porque acho que às vezes é... Pá, e para mim, experiência pessoal, com programadores, apesar de ter vindo um desfecho bom em alguns casos, foi sempre uma luta muito grande de reuniões e tentar para que recebessem nas reuniões e às vezes dava-me banhada nas reuniões. É a tua experiência a falar, nós estamos bem tramados aqui. Sabes, tipo, não, mas é isso, às vezes ficas assim, tipo, mas porquê? Estás a ver? E depois, o que eu acho que isto reverte para mim no lado da criação é, há uma descrença, eu sinto uma descrença sobre que alguém que programa ou que tenha interesse algum na sua escolha, não é? Que acho que o meu trabalho tem algum valor. E eu acho que é esse o reflexo que traz, estás a ver? Porque estás sistematicamente a sentir que não tens reconhecimento. Não há interesse, estás a ver? Sabes o que é que eu acho? Pronto, digo eu, isto agora digo como público, nem sequer é tipo a minha opinião como artista, ou seja, o que for, acho que é mesmo como público, mas eu às vezes acho que há uma tendência maior para certos temas que são, se calhar, os mais contemporâneos ou que essas entidades reconhecem como sendo o que valida mais as suas instituições ou querem programar, não sei, mas que são mais reconhecidos do que outros. E pronto, e muitas vezes pode ter essa coisa do tema, e se tu não fores atrás do tema, se calhar da atualidade... Mas isso é tudo certo, mas por exemplo, tu também, quando em algumas dessas estruturas que nós estamos a falar, muitas delas às vezes também têm uma hipótese que é tipo, olha, eu quero muito aquele encenador e vou convidá-lo a fazer um espetáculo sobre este tema. Pois, ok. Pois. Por exemplo. Eles costumam fazer isso? Às vezes fazem, imagino que sim. Portanto, acho que há sempre mecanismos em que de alguma forma ou de outra tu sentes que possa haver um interesse sobre o teu trabalho, não é? E quando sentes que é uma coisa recorrente que nunca acontece, eu estranho um bocado, não é? Quer dizer, eu percebo que possa haver pessoas que não gostem daquilo que eu faço, que sejam vida, claro. É normal, estás a ver? Mas em determinado âmbito acho que o panorama artístico tem que ser aberto para todo o tipo de projetos, de teatros, de género, às vezes mais textual, outras vezes mais físico, outras vezes mais estético, outras vezes mais whatever. Tem que existir um bocadinho, sim, mais aberto. E isso dá-me assim um bocadinho de... fica um bocado triste, porque estás sempre a começar... Por exemplo, dou-te um exemplo agora, mesmo recente. Sim, posso dizer que é recente, porque é um bocadinho o reflexo disto que eu estou a dizer, que é... o último projeto que eu fiz foi um projeto que tive uma jornada super feliz, ao contrário daquilo que eu estava a dizer, da dificuldade. Foi um projeto que foi feliz, porque quando concorri aos apoios pontuais ganhei o financiamento para o fazer. Quando dirigi uma proposta de coprodução para o Teatro Aberto,
eles aceitaram, e é uma coisa completamente inédita na história do Teatro Aberto, Sim. co-produzir com uma estrutura que seja externa ao Teatro Aberto. E estou a falar de um espetáculo que se chama Monóculo, Retrato de S. Van Harden, interpretado pelo Cristóvão Campos, e que eu ensinei. E este projeto teve assim, foi uma espécie de caixa bombom, porque foi todo ele, não sei, parece que foi curado Tudo ali. super bem, Não tanto por aí, mas parece que foi tudo cuidado, sabes? É uma coisa que às vezes há um projeto que é mais, quem entra para ali fora e rebenta, bom, tá bom. Aquilo eu acho que foi todo ele muito, muito acarinhado, eu acho. E depois fizemos uma temporada de 40 espetáculos no Teatro Aberto, o que para um género deste género não é muito comum, às vezes são temporadas muito mais curtas. Estava a tentar há anos ser programado pelo Festival de Almada e consegui. O espetáculo que teve no Festival de Almada este ano, deixou assim super feliz. Pensei, finalmente, uma conquista que fiz. Fiquei mesmo muito, muito feliz com isso. Tivemos nomeações da SPA, nomeações agora do Globo de Ouro para o Cristóvão Campos. Ganhámos a melhor cenografia na SPA. Globos de Ouro são amanhã, não sei quando é que vai passar o teu podcast, mas pronto. Não será amanhã. Pronto, então não sei se o Cristóvão vai ganhar ou não. Mas pronto. Bora, Cristóvão! Claro que gostava muito, obviamente. Né? Mas é um espetáculo que é um monólogo que a cenografia pode ser adaptada a uma deslocação nacional. Eu tentei e-mails, contactos, de norte a sul do país. Eu não tenho nem respostas, nem manifestação de interesse espontânea. Pronto, e aqui é onde eu acho que a coisa às vezes falha um bocadinho, não é? Tipo, não tenho respostas de ninguém. Manda e-mails com propostas, com não sei o quê. Não está, já está fechado, loló, pipipi. É sempre isto. E eu acho que às vezes a nossa política cultural devia ter um espaço, às vezes, para poder receber, às vezes, este tipo de projetos, não é? Que não são projetos assentos numa companhia, que nascem num contexto muito específico. Mas que têm valor e que merecem ter a plataforma de continuar, não é? Sim, pronto. E estou-te a falar deste caso especificamente porque foi talvez o meu único projeto que mereceu um bocadinho a atenção do Festival de Almada, da SPA, dos Globos, ou seja, foi um projeto que pela primeira vez reuniu vários reconhecimentos. E, portanto, ainda assim, não existe um feedback. Para mim é assustador, estás a dizer isso. É do género, tu, Rui Neto, com 15 anos de lobo mau e não sei quantos outros de experiência, não sei o quê, passas pelos mesmos problemas exatamente que nós passamos. Pronto, portanto, eu imagino às vezes a dificuldade de criadores que não têm sequer este percurso, nem digo bagagem, mas às vezes não tens, aquele espetáculo não teve essa proteção toda, essa visibilidade, não é? Portanto, o que eu gostava era isto, é que a atenção dos programadores pudesse ser um bocadinho mais ligada àquilo que é feito, porque não faz muito sentido seres um criador português e sentires que as estruturas que podem programar não têm interesse nenhum no que estás a fazer. É um bocado tipo... Não, mas sim, completamente. Olha, passando agora para um tema um bocado mais polémico, mas que... não, porque a mim me interessa... É um bocado mais polémico, porque, aliás, eu acho que é a polémica do momento... Já estou só do bigode. Não, ou seja, não te comprometas com nada, é no teu parecer, até no que toca à experiência dos anos que tens neste meio e tudo mais. Pronto. Agora, eu acho que a polémica do momento aqui no mundo artístico e dos atores é o caso António Capelo, não é? Pronto. Ai, Deus. Pronto. Não te comprometas no que quiser, eu só queria perceber uma coisa, ou seja... este tipo de comportamentos, porque eu tenho muita mal, ou seja, eu vi os casos, vi as mensagens, vi essas coisas e malta amiga minha, mais do mundo civil, por assim dizer, não do mundo artístico, até me faz perguntas no sentido tipo, mas não sei o quê. Eu, a minha experiência pessoal, que ainda sendo curta, não tenho nenhum caso de evidência que consiga identificar como uma coisa desse género, com esses abusos de poder tais, desse tipo de maneiras. E o que eu te queria perguntar era achas que isso é uma coisa que, em termos geracionais, tipo, ou seja, já há uma consciência muito maior deste antes para o agora, ou é uma coisa que ainda há muito e que só não são todos os casos conhecidos, estás a ver? E se é uma coisa que tu alguma vez sentiste, até tu na pele, pessoalmente, isto sentes confortável a falar sobre isto? Não sobre ele ao certo, sim, sobre certo. Olha, eu felizmente nunca passei por isso. No meu percurso nunca passei, nunca me senti
assediado ou numa situação que me fosse desconfortável, ou que eu reconhecesse que não fosse correta para a idade ou para o contexto meu ou da pessoa em causa. Professor, aluno e esse tipo de coisas. Eu nunca sim. tive. Pronto. Yeah. Eu fico, obviamente, muito chocado com isto. Primeiro porque estamos a falar de um profissional com quem eu trabalhei, pelo menos num projeto, e que não tenho nada a apontar. Diretamente. Não tenho nada a apontar. Mas isso não inibe a culpa, não é? Não justifica nada, não é? Portanto, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu fico muito apreensivo pá, como é que isto acontece? Juro-te, como é que isto acontece? Pá, porque acho que o ensino é uma coisa que é tão sensível. É uma linha vermelha, não é? No ensino ou seja, os artistas no É geral... tudo mau, não é? Mas tipo, pessoas que estão responsáveis pela formação do caráter do indivíduo, também no âmbito artístico, obviamente, onde eu acho que também existe naturalmente mais exposição, e onde se calhar as pessoas organicamente estão mais em contacto também com certas emoções e com a liberdade de partilha dessas emoções. Estão mais nesse espírito de liberdade e, portanto, eu acho que é um sítio que eu não consigo imaginar o que é viver isso. E às vezes eu passei muito ao leve por alguns comentários sobre isso. Uma das coisas que mais me chocou relativamente aos depoimentos de uma miúda foi que, mas ela ia, porque é que se disseram porque é que ela ia, ou porque é que ela respondia. Da parte dele, ou foi uma pessoa à toa da net que disse isso? Não, de uma pessoa à toa, um comentário, pois, estás a ver? sim. Relativamente ao facto da miúda ir ou ceder alguma coisa. Pá, e eu estava a pensar assim, mesmo que a miúda até quisesse... É uma miúda. O problema não é ela ser uma miúda, o problema é ela ser uma miúda, mas ele ser um cavalão, não é? E ser tipo, pá, não faz sentido, estás a ver? Não faz. Claro. Eu acho que é crime por si. Mesmo que a miúda, ou seja, mesmo que a miúda quisesse, até podia ser o contrário, até podia ser a miúda que queria muito, não interessa. E portanto, eu acho que estas coisas a mim chocam-me muito. Eu já fui professor, durante um ano na Escola Superior de Teatro e Cinema, e eu não consigo conceber como é que... E estamos a falar na Escola Superior de Teatro e Cinema, são alunos maiores de idade, parte-se do pressuposto. No caso, estávamos a falar, são alunos menores, não é? Yeah. Entre os 14 a 16 ou 18 ou algo assim. É uma coisa que me choca muito, mas a pergunta ia no género de... Ou seja, se este tipo de ações, de comportamentos, neste caso da parte dele, não é? Se é uma coisa que achas que, ou seja, que é mais geracional e que hoje em dia até pode... Não, eu acho que... Vai sempre existir. Eu acho que há uma coisa geracional que não pode ser confundida com assédio. Pois. Que é uma coisa meio pintas, que eu aí reconheço. Okay. Tu tens alguns gajos meio pintas de uma geração que mandam umas darachas e peças a menor taxista. É um bocado essa lógica, estás a ver? Taxista é top. Mas tu percebes que aquilo é um bocado geracional. Mas tem um problema. É que aquilo é geracional e a minha geração sabe como responder a isso. Uma geração mais abaixo da minha já não sabe. Pois. Aquilo já não é geracional para elas. Pois, e, portanto, eu acho que é outra coisa. Pois. E eu acho que passa a ser outra coisa, facilmente. Porque se tu não tens... Isto é outra coisa, não é? Claramente. Não é? Sim, porque se tu não tens uma resposta, se aquilo não embate da mesma maneira, se tu não lidas com aquilo de outra maneira, aquilo vai impactando e vai trazendo traumas e dúvidas e problemas, sei lá. Imagina às vezes, mesmo até tipo, imagina isto acontecer no âmbito de uma novela, estás a ver? A longo prazo, não é? Já viste? Pá, a mim faz-me muita confusão. Porque o ator, cá está, às vezes já lida com tanta coisa. Quando tu começas a fazer uma novela, pelo menos a minha primeira novela foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Portanto, imagina o que é. Se para além da tua própria experiência de estares a estrear num meio artístico, com tudo o que é difícil do trabalho do ator, na relação das personagens, tudo mais, ainda tens que lidar com uma situação destas em que te sentes, mesmo que seja geracional. Claro. Não, sim. Epá, não faz sentido. Sabes uma coisa, eu perguntei isto também porque uma das coisas que eu vi como positiva quando vi uma outra mensagens foi que a maior parte que eram miúdos e miúdas, não sei o quê, pá, todos eles estavam tipo com muita consciência de género. Ou seja, o primeiro contacto, ok, o António Capelo, ok, o professor, o ator, mal perceberam que aquilo estava a descair para uma coisa, foi de género, pois.
E responderam, tipo, se calhar como eu responderia hoje em dia, ou como tu responderias, no sentido, tipo, até com alguma maturidade. E eu fiquei tipo, Pá, ok. Se calhar, não sei, se calhar há uns tempos atrás, talvez não possa estar só enganado, mas a malta podia mais cair na esparrela, ou cair na pressão, ou não sei o quê. Então também queria perceber isso nesse sentido, porque estes miúdos, ou seja, que são de hoje em dia, não é? Já parecia haver uma awareness, o que estás a fazer, eu sei perfeitamente que é errado. Sim, pá, mas às vezes também tem a ver com... Agora não sei se vou estar a dizer uma coisa certa mais uma vez, É a mas tua verdade. É aquela que nós queremos. eu também acho que às vezes pode ser diferente se tu estiveres a falar com um miúdo que é seguro da sua sexualidade Pois. e um miúdo que se calhar tem algumas questões, ou que tem algumas dúvidas, ou tem alguma curiosidade. E eu acho que esse tipo de abordagem, se tu estiveres seguro na tua sexualidade, se calhar não vai impactar grande coisa. Tu traz para a motorico, respondes e segue. Se calhar se for um miúdo que tem outra curiosidade, aquilo vai bater noutras coisas. E provavelmente pode haver esta palavra eu acho que é justa, essa curiosidade para uma coisa que é errada. E, portanto, independentemente da forma como esses alunos lidaram com essas mensagens, eu acho que essas mensagens à partida não deviam sequer existir. Claro, não. Pronto. A única vantagem dessas mensagens terem existido é que são provas. Claro, é sim. A única sim, mas vantagem. esse comportamento às vezes, e falando agora às vezes para alguns colegas de novela, estavas a falar da zona geracional, às vezes não é uma coisa só com os atores, às vezes é com as miúdas do guarda-roupa. Claro. Que estão-te a vestir ou a despir ou não sei do quê. Pois. E de repente há uma coisa geracional que é, estás boa zona. Estás-me a tocar. E aí começa assim. Pois. E eu acho que hoje em dia uma das coisas positivas que todos estes confrontos de ideias trazem é porque eu acho que está toda a gente um bocadinho consciente e até um bocadinho over... respeitar o teu Sim, está tudo limite. um bocadinho espigado. Portanto, eu acho que mesmo tens de ter cuidado com como é que tratas o outro. Yeah. Tens mesmo. Sim. E se é para dizer piadas ou piadolas, pá, fazes com aqueles que tens complicidade para fazer. Pois, Fazes com os teus amigos. Sim, Pronto, não vais fazer com alguém. É isso, Por muito achas que é boa zona, mas não vais dizer. Claro, não. Pronto, pensas para dentro, boa zona. Mas não vais fazer, não vais cruzar essa linha com o outro. Pronto, ficas a pensar naquilo e vais para casa. Pronto, depois fazes o que tu quiseres. Fazes o que tu quiseres em casa. Não, completamente. Olha, Rui, para terminar assim um assunto mais leve, eu entretanto estava aqui também, porque eu fiz a minha pesquisa, não é? Pronto. E entretanto aqui o nosso colega e amigo Joaquim disse-me que o IMDb, ou seja, sim, ou seja, participaste na Floribela, e a Floribela foi um ícone, pá, assim, para a minha geração, para muita coisa, tipo um género morangos com açúcar, não é? No fundo. E lá aparecia 116 episódios, Rui Neto, e ele disse-me que não, isto agora no MDB é assim, está mal feito, aparece assim imensa gente. Eu fiquei, não me digas então que se calhar nem foi especial para ele, eu agora vou trazer o tema, estás a perceber? Não é agora, na Floribela. Aqui, só na Floribela que... Está bem, há outras que sim, mas a Floribela faz isso mesmo. casos em que acontece isso. Ok. Foi mal introduzido. Ok. Ok, em específico, ok. São 116? Não devem ser. Mas está mais ou menos perto. Não, acho que não foram tantos, na verdade, acho que não foram tantos. Eu acho que deve ter sido para aí um arco de... no limite para uns 60, se foram. Ok, mas já é fixe. Se estivesse lá 60 eu ia puxar o tema da mesma, então. 60 episódios já é provável, mas já não te consigo dizer, já foi há algum tempo. Tens alguma experiência assim mais curiosa? De lá? De Floribela? Dos bastidores, sei lá, alguma coisa que nos consiga aproximar a nós, ao público Sim, teve uma coisa gira, que era, primeiro eu achei imensa piada fazer parte da Floribela, porque fazia, hoje era horrível, hoje não podia ter feito aquilo, porque o meu personagem era brasileiro. Já sei quem és! Já sei quem és, é ótimo. Já sei quem és! Eu estive a ver Floribela com a minha namorada há pouco tempo. Foi, então viste-me, foi? Agora é que eu percebi. E portanto, reconhecível, já viste? Foi um processo giro. Hoje, mais uma vez, iam escolher obviamente um ator brasileiro para o fazer, naquela altura não fizeram. Aí fui eu. E aquilo que foi fixe, foi uma cena meio maluca da Teresa Guilherme, porque eu tinha acabado a Vingança, era a mesma produtora, fiz a Vingança e fui de férias com uma amiga para queria cortar com a Vingança, porque a personagem era muito fechada e muito sofrida, e então fiz uns tererés e umas coisas no cabelo e fiz assim umas merdocas e fui para o Mac passar férias e houve o jantar da Vingança.
jantar de equipa, não é? E a Teresa viu-me assim, moreno, de vir do Meco, com as rastas e com não sei o quê, e disse assim: pá, estás com uma grande pinta, tens que ir fazer aqui um casting, eu queria te propor uma personagem, não sei o que lá. Pá, e vem-me o brasileiro, eu estava com aquela onda. Pá, eu passei, sei lá, um verão a falar brasileiro, ir para o bairro alto, chateei os meus amigos todos, estava sempre a tentar falar brasileiro o tempo inteiro, era assim uma parvoíce. As borgas todas, sei lá, na altura era o que fosse. Era tudo junto. Era o que tudo era o que coisa. E uma das coisas giras foi eu estava sempre a checar no dia das gravações, porque havia muita gente da equipa que era brasileira, sobretudo um câmara ou algo assim. Eu estava sempre a checar com ele antes das cenas: pá, como é que eu digo esta palavra? Porque esta palavra em brasileiro não é assim, ajuda-me. Tipo, não era gelado, era um picolé, era assim, estás a ver? Era mesmo assim coisinhas que tu me podiam passar na boa. E a minha personagem apaixonava-se pela personagem da Ana Chloe, que se chamava Xana. Okay. E Xana em brasileiro quer dizer outra coisa, não? Exato, já foi a minha vez já. Xana é a amiga. Pá, e eu lembro do técnico dizer-me assim: epá, tu não vais poder chamar o nome dela. Então o que eu fiz foi, cada vez que ela me dizia o nome, eu ria-me. Olá, meu nome é Xana. Um nome muito interessante aí. Seu nome está. Xana, adoro o seu nome. É deliciosa, yeah. Mas nunca contracenei com a Luciana Abreu. Na altura era o fenómeno da Floribela. Nunca tive, tinha só cenas com a Xana. Mas foi fantástica. Essa já foi deliciosa. Sim, senhora. Fogo. Mas sim, tive assim algumas. Tinha assim umas histórias giras de novidade. Houve uma altura, não sei o que os gajos faziam comigo, que me punham sempre a fazer personagens que eu tinha que guiar coisas estrambólicas. Pá, eu guiei tratores, guiei carrinhas, guiei barcos, canoas. Houve assim um período de novela. Pá, eu não sei o que era. Eu cada vez vi e pensei assim: pronto, lá vou ter que. Acho que tirei as licenças todas de condução. Estás a ver assim uma coisa. Mas é bem fixe. Eu adorava ter essas experiências assim de conhecimento de noutras áreas que depois que te levam para. Sim, mas não era conhecimento de outras áreas, porque sabes como é que a gente trabalha? A gente começa uma novela, se tiveres uma semana de antecedência já é muito, e depois a cena é o que for, e depois chegas lá e é o que tiverem. Portanto, sim, muitas vezes o festejar é porque foi rápido, não é porque foi fantástico, foi rápido, não é? Tipo, sei, mas olha, eu tive com o Pedro Lima uma cena numa pick-up que tínhamos que ele parava assim à beira de uma rampa e repetimos a cena bem de vezes. Ele se ia embora, eu saía do carro e depois aparecia a Joana Solnado e ficávamos a conversar. Assim uma coisa. Pá, nós temos a cena tanta vez que das últimas vezes o Lima não puxou o travão de mão. Aí é bem. E eu longe de mim que achar que estava plano, pronto. Só que quando eu dou a volta à carrinha, encosto-me à carrinha, não sei se foi, não sei, olha, a carrinha entra na rampa da garagem. Aí é bem, na barraca. Só vejo os técnicos todos a largarem tudo, a correrem, a tentar chegar à pick-up para tentar puxar o travão de mão. Pá, claro que não conseguiram, rasparam a carrinha toda de cena de um lado, bateu na parede do fundo. Pronto, foi. Depois a culpa era minha, era do puto, não é? Tipo, na altura era puto. Tive outra também, uma carrinha de 8 lugares, aquelas carrinhas tipo pão de forma. Sim. A minha personagem era um gajo da Casa do Gaiato e fomos chamar a Casa do Gaiato e tinha de trazer a carrinha. Era só dobrar uma esquina e entrar. Fizemos a cena tanta vez, só que o dobrar a esquina depois não dava para continuar. Eu tinha que fazer marcha atrás para pôr a carrinha no sítio. Numa das vezes que fiz marcha atrás, não vi um murozinho que lá estava. Foi o tubo de escape, dobrou o tubo de escape por dentro. Logo um problema gravíssimo, tipo daqueles que a produção deve ter adorado. Foi isto. A última, para finalizar. Foi nas Queridas Feras. Eu tinha uma cena no meio da barragem de canoa. Devia estar um tempo fantástico, se calhar. Estava ótimo, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso. E eu estava a pensar, fogo, pá, canoa, nunca fiz canoa, mas não deve ser difícil, é só que chego lá e dizem, mas não podes experimentar, que ainda não dá para, mas eu queria experimentar a canoa, mas não podes. Chegou a hora, não era uma canoa, era um caiaque.
E eu tipo, Fónix, um caiaque, mas isto aqui é Querido. um bocado... Isto tem técnica. Pá, à mistura. metem-me dentro do caiaque e aquela merda é super instável. E pensei, tipo, meu Deus, isto aqui, como é que eu vou... E tenho a figurinista a dizer-me assim, olha, não podes cair, só temos esta muda de roupa. Aquela porcaria, os caiaques, aquilo vira. Aliás, aquilo é para virar até para conseguir descer os rápidos e não sei o quê, não é? E então tenho o primeiro assistente a empurrar o caiaque para o meio da barragem. Vai, Rui! Eu fico no meio da barragem, em equilíbrios, não é? Assim, não sei o quê. E a cena era, eles faziam uma ação e eu tinha que ir na direção da câmara a remar. Pá, só que eu fazia 1, 2 e o caiaque... Pois. Ai, é bem. Não conseguia. Pá, ao início estava-me a dar risa Sim, e vi os técnicos a rir e eu ria. Até que foi Opá, até que eu estava cada vez mais longe, estava no meio da barragem, comecei a ficar cansado, depois comecei a ficar com a cena do equilíbrio, pensei, não posso cair. Pá, depois não tinham walkie-talkie comigo, eu não sabia nada, só vi-os a fazer assim. Pá, olha, aquilo foi... Podia ser daquelas tragédias de género, tipo, olha, se calhar é agora, se calhar alguma coisa vai acontecer. Pá, eu hoje, para alguns técnicos, para o Trabucho, especialmente, que era um dos técnicos, eu ainda sou o Remos. O rem, pois. Ele cada vez que me diz, pá, tu não trouxeste os remos hoje, pá, não? Pronto, porque aquilo foi mau e hilariante ao mesmo tempo. Eu fiquei horas a tentar fazer assim. E depois lá fizeram um plano em que sou eu, tipo, 1, 2 e acabou, não há mais nada. Porque aquilo girava. Depois teve que vir um dos técnicos a nadar ao pé de mim para me vir buscar no caiaque, porque não saía do meio da barragem, estava assim. Eu, quando era mais novo, acontecia-me tanta coisa deste género. Mas eu juro que eu adoro essas aqui. Estás a rir, tipo, aí sem piada, mas fica. Não, foi na mesma novela. Foi. Eu ia trabalhar. Cá está, eles só me davam coisas ridículas. Ia trabalhar para o Badoca Park. Deus. E eu tinha uma cena em que estava a guiar um trator. E eu pensei, mas guiar um trator, mas pá, vou chegar lá, pedir à posição, dá para eu ir treinar? E treinei, deixaram-me guiar o trator e explicaram-me, está-se bem. Quando vou gravar a cena, esqueceram-se de dizer que era um trator, mas que eu ia ter 2 carruagens de passageiros, configuração lá dentro, atrás. Portanto, eu ia levar para aí, cada carruagem devia ter para aí 25 ou assim, para aí uns 40 figurantes atrás de mim, a passear pelo Badoca Park. Ainda mais, ia levar 2 crianças que faziam parte da história, que eram 2 atores infantis, agarrado às minhas costas no trator, tipo Tom Sawyer, estás a ver? Assim. Vamos dificultar a vida ao Rui o máximo que conseguimos. E uma miúda sentada, olha, que era a Sara Barradas, acho eu, era a Sara Barradas e o Luís Simões, deviam ser eles os 2, e a miúda sentada naquela proteção da roda do trator, assim. E aí eu, imagina isto hoje, não é? Bem. E aí eu conduzi pelo Badoca Park, que é um terreno de areia, assim, com 40 figurantes. E depois saí e disseram, não te preocupes, agora vamos aqui, vamos ter uma cena fácil, que é só alimentação aos animais. Os animais não estão, era só o campo aberto, está-se bem, deram-me uma saca de pão gigante e o que eu tinha que fazer era só simplesmente simular que estavam os bichos e atirar a carcaça de pão. Assim, na boa, estava-se bem. Quando eu estou a fazer isto, eu só vejo a equipa toda, mais uma vez, a fugir, mas em vez de ser na minha direção, todos a fugirem para cima dos tratores e para as câmaras, e só dizer, continua. Está bem. Sacrifício do ator. Não está a perceber? Pá, eu quando reparo, parece que eu estava no meio do Jumanji. Estás bem a ver? Eram os animais todos a vir à minha volta. Mas todos. E no Badoca tu não tens cancelas, não é? Portanto, eu tinha zebras... Aí, 8 zebras, 4 avestruzes, javalis, cabras, um bisonte. E as zebras eram horríveis porque elas ficam más e dão coices e mordem umas às outras para ganhar comida. E eu cada vez atirava o pão para mais longe, que é para ver se os animais diziam. E só vi o tratador com um pauzinho assim à minha frente a dizer, não dês as costas aos bichos, não dês. E vais-te safar. Pá, e que para mim eu fiquei com o bisonte aqui assim.
Bem. que era o Eusébio, se calhar já morreu, coitadinho. Mas ele era tranquilo, pá, mas era um bisonte. Assim, não venham. Ou seja, a cara de início de estares a assobiar a Não, rir, esquece. ficou. Eu estava em pânico, eu estava tipo... Portanto, sim, eu isso é quando era divinal, mais obrigado. novo eu tinha histórias destas, assim, ficava aqui Depois 3 começaram a horas. poupar-te um bocado mais, foi? E mandaram isso para os putos seguintes. Pois sim, provavelmente, Talvez. se calhar foi o que aconteceu, sim. Olha, Rui, obrigadão. Muito obrigado. Até já. Obrigado, eu. É isso. Vais ter aqui 3 horas de conversa, foi ideal.